Olá, olá. Hoje a gente vai, eu já tinha dito, para a terceira geração romântica e nessa semana, hoje e amanhã, a gente encerra o capítulo 4 do livro, que está tratando especificamente disso. Vejam, quando a gente pensa na terceira geração romântica, essa geração tem alguns nomes interessantes. Na verdade, a gente já viu que as outras gerações também tinham algumas características. A primeira geração era marcada especialmente pela ideia de nacionalismo. Esse nacionalismo da primeira geração era caracterizado pelo indianismo, quer dizer, ao passo que o romantismo na Europa fazia retornar a um mito fundador, que eram os cavaleiros medievais, aqui no Brasil, os autores românticos, à maneira dos europeus, tentam retornar a um mito fundador da gente brasileira, do povo brasileiro, colocando esse mito, essa origem fundadora do povo brasileiro no índio, apresentando, obviamente, o índio como uma personagem muito semelhante aos cavaleiros das histórias românticas europeias. Então, o índio que está presente na obra indianista não é um índio que existe na realidade. Na verdade, meus caros, quando a gente lê literatura, a gente não tem que ir atrás na obra literária de se aquilo é verdade ou não. Quando a gente está lendo literatura, o que é que a gente tem que pensar? Se aquilo é ou não possível. Se aquilo é ou não possível. A literatura não está preocupada numa descrição da realidade. Isso é extremamente importante. A literatura não está preocupada numa descrição da realidade, mas estará sim preocupada com uma apresentação de uma realidade que seja possível. Claro que, efetivamente, essa realidade possível apresentada na literatura nem sempre será a melhor das realidades possíveis. Especialmente nesse momento em que a gente vai começar agora, com a terceira geração romântica, a gente vai se deparar com algumas visões muito pessimistas, tanto nessa geração, quanto na equivalente em prosa desse momento, que é que fica espalhado, obviamente, em diversas etapas do movimento da prosa romântica. Essa terceira geração tem como, vamos dizer, marca característica, é uma poesia declaradamente política e declaradamente de viés socialista. Por que socialista? Porque nesses primeiros momentos, essa terceira geração é uma geração de passagem. É uma geração que já está preparando as coisas do movimento seguinte, do realismo. Essa geração é a geração que conserva algumas características do romantismo, mas já antecede algumas coisas do realismo, que é o movimento seguinte. O movimento realista, depois a gente vai vê-lo com mais cuidado, acho que no terceiro bimestre, mas o movimento realista é um movimento extremamente socialista, de cunho marxista. Por que isso? Porque nessa altura do campeonato, por volta de 1840, 1860, Marx começa a difundir pelo mundo as loucuras dele, e o pior é encontrar um bocado de louco que acredita naquelas baboseiras dele. E tomaram aquele movimento, que é um movimento que é característico das ciências humanas. O que é que eu entendo por ciências humanas? Na verdade, o que são as ciências humanas? Ciências humanas são aquelas ciências que você não pode partir para uma experimentação. Não é como você pegar um experimento de química, ou um experimento de física, ou uma equação matemática, que você tem a maneira de experimentar aquilo e ver se aquilo acontece daquela maneira mesmo que você está propondo. Nas ciências humanas, e aí envolvem as línguas, filosofia, sociologia, geografia, história,
essas ciências humanas, apesar de se chamarem ciências, elas não têm uma experimentação. O que existe são hipóteses que cada um, às vezes, vai tomar a segunda, conforme o movimento político que ele acredita. A gente também não vai se deter muito nisso, porque eu vou dizer uma coisa, e obviamente vocês vão ouvir dentro dessa área coisas completamente distintas, e eu não vou perder muito meu tempo com isso, não, mas já saibam que essa é uma geração profundamente marcada pelo marxismo, por esses viés totalitários, comunistas, socialistas, nazistas não propriamente, porque só vai existir uns 100 anos depois. Era uma poesia de caráter social. Eles tinham um objetivo muito nobre. Eles não pretendiam abarcar, ou talvez pretendessem, mas a literatura não comporta tudo aquilo. E essa tentativa de descrever a realidade, lembrem-se sempre, vocês vão ouvir muitas vezes nas aulas de literatura, não somente agora, mas em outros anos, vocês vão ouvir muito isso, falar de descrição da realidade. Lembre-se que a literatura não está interessada em descrever a realidade como se fosse uma coisa real. A descrição que a literatura faz é somente idealizada. Muitas vezes o poeta aumenta a história ou diminui a história de acordo com os interesses que ele tem. A gente vai ver muito disso nessa geração. Então, eu disse que eles tinham um caráter social. O que é que eles pretendiam? Eles pretendiam, no primeiro momento, e foi o grande foco deles, foi a libertação dos escravos. Nobilíssima a intenção. Muito embora eles tenham feito muito pouco, efetivamente, para que a escravidão fosse abolida. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente pode dizer que havia 3 grandes grupos que tratavam da escravidão. Deixa-me só ver aqui se no livro estão os nomes desses grupos. Pronto, achei. Na página 54, vocês vão encontrar os 3 grupos. São chamados de emancipacionistas, abolicionistas e escravistas. Vou começar pelos escravistas, depois emancipalistas e os abolicionistas, fica mais fácil de entender a gradação. Quem eram os escravistas? Eram aqueles que entendiam que a economia brasileira não funcionaria sem os escravos. Que os escravos eram o motor da economia. Primeiro. Segundo grupo, os emancipacionistas. Acreditavam, sim, que os escravos deveriam ser libertados. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ah, sim. Não, porque eu botei o livro aqui em cima do microfone e eu fiquei sem saber se dava para ouvir bem. Esses emancipacionistas eram um grupo que acreditava, sim, que os escravos deveriam ser libertados, mas essa libertação deveria ser feita em momentos, em gradações. Tanto é assim que a gente vai encontrar dentro do processo de libertação, porque a Casa Imperial, desde Dom Pedro II, Dom Pedro I não dá tempo de ele fazer essas coisas, porque estabelece a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, que define o Estado brasileiro, e logo depois, 2 anos depois, ele tem que ir embora para Portugal por causa de uma guerra que o irmão dele, na verdade, o irmão dele tinha tomado o trono e Dom Pedro I é convocado a Portugal para libertar as mãos de Portugal do irmão dele, que era um absolutista, ao passo que Dom Pedro I era um, entre aspas, um liberal. Era um liberal, mas era muito intervencionista. Metia muito a mão do Estado, aonde a mão do Estado não deveria estar. Bem, esses eram os emancipacionistas.
A família imperial, eu dizia, desde sempre vinha tentando libertar os escravos, só que, como eles eram constitucionalistas, seguiam a Constituição. Eles não eram não se assumiam como uma monarquia absolutista e, portanto, a ideia de libertar os escravos através de uma canetada não passava pela cabeça da família imperial, porque não era esse o procedimento, porque a Constituição de 1824 regulamentava como deveria ser o processo legislativo. Isso tinha que ser aprovado nas duas casas do parlamento, que era a Câmara Maior e a Câmara Menor, equivalente à Câmara dos Deputados e ao Senado. Então, isso tinha que ser discutido no Senado, e isso tinha que ser aprovado como lei, e o imperador sancionaria. Simples assim. Por que isso não andava? Porque a bancada escravocrata, os deputados e senadores escravocratas, eram em muito maior quantidade. E, portanto, a lei não andava porque eles votavam sempre contra. Mas o processo legislativo, digamos assim, seguiria. Reparem bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Dom Pedro II tivesse numa canetada libertado os escravos, ainda que isso fosse, na minha opinião, ele deveria ter feito isso, apesar de quebrar a Constituição, tenha certeza absoluta que essa galera que hoje celebra como dia da consciência negra, o dia de Zumbi, que era um escravocrata, que era um bandido, que matava negros que não quisessem se juntar a ele, que celebram Zumbi como sendo o dia da consciência negra, de toda maneira hoje estaria criticando Dom Pedro II, dizendo que ele libertou os escravos, isso foi bom, mas ele era um déspota, um tirano, esses nomes todos que agora andam em moda, né? Era um fascista, nazista, taxista, ciclista, porque ele tinha libertado quebrando as regras da Constituição. De qualquer forma, essa gente que fala mal de tudo e, na verdade, gosta de que as coisas estejam ruins, porque quanto pior, melhor para eles, porque eles se comprazem só em roubar. E quanto pior estiverem as coisas, mais intervenção do Estado, e quanto mais Estado, mais roubo, porque só é isso que o Estado sabe fazer, roubar, roubar e roubar. Bem, então, esses estatistas, essa galera que acha que o Estado resolve a solução, e, na verdade, o Estado é quem cria todos os problemas e aumenta cada vez mais os problemas, dizendo que vai solucioná-los, essa galera estaria insatisfeita de qualquer modo. Dom Pedro resolveu esperar, mas Dona Isabel, a princesa Isabel, era senadora da República, e ela conseguiu. A escravidão ia ser libertada em 5 passos, porque ela era, vamos dizer que o processo de escravidão, de abolição da escravidão no Brasil, ele era emancipacionista. Eu estou falando muito dos emancipacionistas, mas eu vou adiantar logo que eram os abolicionistas, eram os que acreditavam que tinha que ser abolida de uma vez e pronto. Os emancipacionistas, que eram a grande maioria, que no final foi, vamos dizer, o lado que venceu nessa história, achavam que deveria ser por parte. Então, primeiro foi feito primeiro a proibição do tráfico de escravos. Eu disse que eram 5 passos. Primeiro foi feita a proibição do tráfico de escravos, e acontecia de haver tráfico. O que é que acontecia? Era por contrabando. Era feito por contrabando. Então, primeiro foi proibido o tráfico de escravos. Depois foi decretada, eu só não me lembro se essa foi a segunda ou foi a terceira, mas vou deixar nessa sequência que eu estou me lembrando aqui de cabeça. Depois veio a chamada Lei do Sexagenário, que todos os escravos com 60 anos seriam libertados. Essa galera da reclamação vai dizer, mas os escravos não viviam tanto. Muito pelo contrário. Os escravos viviam muito mais do que os senhores de engenho. Porque os escravos tinham muito maior resistência do que os outros. Porque os outros, esses senhores, segundo diz, meu nome dele, meu Deus, Gilberto Freire, no livro, eu já falei desse livro aqui outra vez, no livro chamado Casa Grande e Senzala, ele diz que os senhores de engenho, para comerem como se fossem portugueses, muitas vezes faziam as comidas virem de Portugal e comiam comida podre, comida estragada. E isso ia minando a saúde deles.
Tanto é verdade que os escravos viviam mais do que seus senhores, é que eles eram deixados em testamento como herança para os filhos. Então não era alguma coisa em comum que os escravos vivessem muito mais. Hã? Mais inteligente impossível, né? Como assim? Tipo, qual a necessidade? Para que trazer comida de Portugal para o Brasil só para se sentir português? Pois é. Loucura desse povo. Mas o bom é que eles morriam cedo, né? Tinha logo... A medicina não prestava, não presta ainda hoje, quanto mais naquele tempo. A pessoa era curada com um chazinho ou com sangria. Às vezes curada não, né? Tinha a ilusão de ser curada. E aí os escravos diziam, alimentavam-se muito mal. Na verdade, o que Gilberto Freire diz, e Gilberto Freire é o pai da sociologia brasileira, o que Gilberto Freire diz é o seguinte, que eles alimentavam-se muito bem, porque os senhores de engenho precisavam que os escravos estivessem fortes para aguentar a jornada de trabalho que era duríssima, muitas vezes de 18, 19 horas de trabalho. Então, eles alimentavam-se daquela parte que, efetivamente, os senhores de engenho não queriam, mas que eram as mais ricas em energia e em força, que era a rabada, as partes gordurosas das pernas, que eram essas que davam vigor e força a esses escravos de trabalharem como trabalhavam. Depois, quando a gente for falar de alguns, eu não vou adiantar muitas coisas sobre isso, não, porque eu vou ter ocasião de falar mais disso quando a gente estiver tratando do livro A Escravizaura, que eu quero dedicar uma parte para falar especificamente do livro A Escravizaura. Mas toda a visão que a gente tem sobre o que foi, de fato, a escravidão, na verdade, é a visão que os autores românticos deixaram nas poesias e nos romances. Você acha que isso vai estar bem explícito, não nesses termos, porque, obviamente, eles não tinham esse interesse, mas no livro, como o que eu disse agora, né? Sim, a moça. Não, A Escravizaura. Na Escravizaura, o camarada lá, que eu já me esqueci do nome dele, faz tanto tempo que eu li, estava endividado porque os escravos fugiam, ele comprava mais. Escravo era caríssimo, era muito difícil. Havia pessoas que não tinham condições de ter um escravo. Quando a gente pensa na escravidão, segundo as ilustrações que estão nos livros de história, as conversas que esses professores dizem na sala de aula, não havia um único negro no Brasil que não fosse escravo. E a coisa não era bem assim. Havia pessoas que não tinham dinheiro para ter um escravo, porque custava muito caro. Não era coisa barata, não. Aí você imagine que você tem um escravo que custou caríssimo, e aí você vai mandar, por capricho, espancá-lo até a morte, no tronco. Pense numa coisa sem sentido, sem cabimento. E quando eu estou dizendo caríssimo, imagine que um escravo deveria, pouco mais ou menos, equivalente a uma Ferrari. Ninguém compra uma Ferrari para olhar e dizer, eita, que poste lindo, vou bater com essa Ferrari naquele poste. É a lógica desse povo esquerdista. Quer dizer, a lógica não, a falta de lógica, que é o normal desse povo esquerdista, que na cabeça tem o que tem camarão, que acha que tudo é o que está pintado e o que as poesias dizem. É por isso que eu sempre digo, literatura não tem compromisso com a verdade. Literatura tem compromisso com a possibilidade. Era possível existir um mundo em que, de fato, a escravidão fossem aqueles absurdos que eles contavam. Depois, vamos pensar nas motivações políticas. Talvez os autores não tivessem a intenção de que aquela história se perpetuasse durante tanto tempo, durante tanto tempo na história, mas vejam, qual era a intenção deles? Era realmente chocar a população, era trazer mais gente para o lado deles, era trazer mais gente para a causa abolicionista. Isso, se a gente considera seca e friamente, era perfeito. Porque quanto mais pessoas se sensibilizarem das atrocidades que era uma pessoa ser considerada um objeto, ser considerada uma coisa, porque é isso que faz a escravidão. A escravidão, por isso a gente disse, especialmente no mundo religioso, diz que a pessoa é escrava de qualquer coisa que você sirva. Se você vive em função do dinheiro, você é escravo do dinheiro. Se você vive em função da comida, você é escravo da comida. Também, se você vive em função de um Deus, você também é escravo daquele Deus. Veja,
eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor dizendo que ser escravo de Deus ou ser escravo de dinheiro um é melhor do que o outro. Eu estou só colocando pontos para a gente refletir. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, dizer que esse é melhor, aquele é pior. Mas tudo aquilo que a gente deposita toda a nossa esperança é como se a gente fosse escravo daquilo. E isso é dito claramente, por exemplo, na visão religiosa. Então, quando os autores românticos têm essa visão, aliás, escrevem aqueles textos em que o escravo e a escravidão é passada de uma maneira tão dura, extremamente mais dura do que era efetivamente a realidade, eles tinham um objetivo. Aquele objetivo que é o grande objetivo, que é um dos grandes objetivos da literatura, que é comover, que é fazer as pessoas sofrerem junto. Compaixão, a palavra compaixão significa sofrer junto com outra pessoa. Era fazer as pessoas sentirem a dor dos escravos e tomarem o partido deles. E foi isso que eles fizeram. Então, voltando, né? Eu disse que eram 5 passos, dei o primeiro, o segundo, que foi a libertação dos escravos sexagenários. O terceiro passo foi a lei do ventre livre. O que significa a lei do ventre livre? Que toda criança nascida a partir da data da promulgação da lei, filha de escravos, não seria escrava, seria livre, já nascia livre. E o quarto passo foi a abolição da escravatura, porque já tinha sido feito aquele processo gradual, a libertação gradual dos escravos. E outra coisa interessante sobre a libertação, eu acho que eu li isso num livro, eu não me lembro qual foi o livro, mas eu acho que foi 1888, de Laudelino Freire. Não, minto. Foi num livro de um comunista lá da USP, chamado Sidney Chalub, sobre Machado de Assis. Como se deu a escravidão? Aliás, como se deu a libertação? Não foi simplesmente a princesa Isabel assinou ali a Lei Áurea e todos os escravos ficaram livres. Não, todos os senhores de escravo foram indenizados. Todos os escravos do Brasil foram comprados pelo Estado brasileiro e o Estado brasileiro deu a cada escravo a carta de alforria. Foi assim que se deu. Na verdade, nenhum senhor de escravo foi prejudicado. Por que eu estou falando em prejudicado? Porque a escravidão existia oficialmente como legislação. Tanto que as pessoas podiam deixar escravos de herança. Se fosse ilegal, não poderia. Era uma instituição legal. Por isso, prestem atenção, muito cuidado. As pessoas dizem, isso é correto porque está na lei. Nem todas as coisas que estão na lei são corretas, são justas, são boas e são certas. As atrocidades cometidas pelos esquerdistas do nazismo também estavam previstas em lei. As discriminações, aquelas que tinha nos Estados Unidos, as da África do Sul, apartheid, todas aquelas coisas, tudo isso tinha uma lei que prescrevia aquilo. Portanto, nem todas as coisas que existem como lei são justas, são belas e são boas. A gente precisa ter consciência, quando olhamos para o mundo, de que não é porque a maioria decide que alguma coisa é boa. Às vezes a maioria pode decidir alguma coisa errada. E por que a minoria é obrigada a se submeter? Bem, mas... o quarto passo era a libertação, já tinha sido feito o processo emancipacionista, né? E agora o terceiro passo era a indenização dos escravos, a indenização dos senhores de escravo e a consequente libertação de todos os escravos que havia no Brasil. Existia um quinto passo, mas o golpe republicano de 15 de novembro de 1889 foi dado justamente para que esse quinto passo não fosse dado. Qual era a bandeira? Se você pegar em alguns livros, obviamente essas porcarias desses livros do MEC, que tem essa mentalidade esquerdista demais, não vão trazer isso, mas qual era uma das bandeiras dos republicanos? Como era que os republicanos buscavam ofender os monarquistas? Chamando-os de abolicionistas. Essa era a ofensa que um republicano, que uma pessoa que queria que o Brasil fosse uma república, direcionava aos
aos monarquistas e aos conservadores: vocês são abolicionistas, como se isso ofendesse a um conservador ou a um monarquista. Antes era motivo da luta. Tanto que num desenho que saiu estampado no jornal logo depois do golpe de 89, 1889, o golpe republicano lá do Marechal Deodoro da Fonseca, na bandeirinha estava lá: escravidão dos tópicos, né? Nada de abolição, eles não queriam. Agora, aí vocês podem me perguntar: muito bem, o quinto passo, você só apresentou 4, e o quinto? O quinto não houve, a República nunca permitiu que houvesse, e todas as graves consequências que a gente tem hoje são derivadas todas do ato da República Brasileira. Quais foram isso? O quinto passo do projeto de libertação dos escravos da Casa Imperial era que todos os escravos recebessem um pedaço de terra. Era a primeira ideia de reforma agrária eficaz que ia acontecer no Brasil. Os escravos iam receber um pedaço de terra para cultivarem e poderem se manter e botar seus filhos nas escolas. Os escravocratas, que eram a grande maioria dos republicanos, não digo que todos os republicanos fossem escravistas, porque, por exemplo, Castro Alves era um republicano doente, mas era abolicionista. Grandes nomes da republicanos eram abolicionistas, mas a grande maioria era escravocrata. Então, o Dom Pedro II tinha arrumado inimigos entre os fazendeiros, entre a elite rural, por conta de ele defender que os escravos deveriam ser livres. Esses camaradas dessa geração são chamados de condoreiros. Tem a ver com aquela ave dos Andes, né, uma espécie de urubu gigantesco, chamada de condor. Em português a gente diz condor. Então, o condor, um dos grandes abutres, um dos grandes urubus daqui, foi tomado como símbolo, daqui das Américas, né, foi tomado como símbolo desses movimentos sociais. E aí, esses poetas, ou essa galera que lutava por esses direitos sociais nessa época, né, nessa época da década de 80, né, 1880, não, 1820, por aí, vão começar todo esse processo, vai culminar em 1888, eles eram chamados de condoreiros. E, por consequência, essa nomenclatura de condoreiro vai passar para o movimento. Então, a geração condoreira, né, a terceira geração romântica, da poesia romântica, seu emblema foi uma poesia de caráter social, patriótica, anti-escravagista, abolicionista, e o mais importante dos nomes dessa geração foi Castro Alves. Meus caros, eu ultrapassei um tantinho o tempo necessário, mas eu precisava que essa introdução fosse feita hoje para que a gente não tivesse tantos problemas, para não ter que fazer isso, continuar isso amanhã. Por isso eu resolvi estender um pouquinho o tempo da aula, foram 10 minutinhos. Deixa eu parar aqui a gravação.